Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. É quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 51. É isso mesmo, já estamos no capítulo de número 51 do livro de Salmos. Mas antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir, como de praxe, curte, comenta e compartilha esse vídeo em nome de Jesus com seus amigos e familiares. Por que eu te peço isso? Porque assim o YouTube entrega para muito mais pessoas, tá bom? O algoritmo aí entende que é um vídeo relevante porque as pessoas estão curtindo, comentando, compartilhando, e aí ele começa a entregar para mais pessoas. E o objetivo aqui do nosso Evolução Diária é alcançar o maior número de pessoas possíveis, levando a palavra de Deus para muitas vidas em nome de Jesus. E você, através desse simples gesto, tá, pode ser um facilitador de milagres na vida de muita gente. Então vai lá bem rapidinho, curte, comenta, compartilha, compartilha o link desse vídeo no grupo do WhatsApp aí da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Salmo capítulo 51, tem 19 versículos e voltou a ser um salmo de Davi, né? Já tinha alguns capítulos aí que a gente não via o personagem Davi. Aqui volta Davi e num salmo daqueles, viu? Vamos lá? Salmo de Davi é o regente do coro. Escrito depois que o profeta Natan falou com Davi a respeito do pecado que ele havia cometido com Batseba. Por isso que eu disse que era um salmo daqueles. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Então aqui, Davi ele começa a fazer uma oração, tá? Então depois, eu te explico isso melhor daqui a pouco, mas depois que ele tem ali, né, que ele tem um relacionamento extraconjugal ali com uma mulher casada, né, o profeta vem chamar a atenção dele, e aí ele se arrepende do seu erro, do seu pecado, e começa a orar. Ele começa a falar com Deus, ele diz assim: por causa do teu amor a Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está diante de mim. Eu conheço os meus erros e o meu pecado está diante de mim. Ou seja, ele chega na presença de Deus falando assim, ó, eu errei, o meu pecado é esse mesmo, né? Ele não tenta ali mudar, sabe, as coisas, não. Nem tem desculpinha. Contra ti eu pequei, somente contra ti, fiz o que o Senhor detesta. O Senhor tem razão quando me julga e está certo em me condenar. Ele está dizendo assim, o Senhor está certinho, Deus. O Senhor está me julgando, o Senhor está me condenando e o Senhor está com toda a razão. Não é aquela coisa, Deus, eu errei, foi uma vez só, me perdoa. Não. De fato, eu tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração de sinceridade. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez o som da alegria e da felicidade. E ainda que tenha me esmagado e quebrado, eu vou ser feliz de novo. Não olhe para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me nova vontade de ficar firme. Não me expulse da tua presença, não tire de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva-me em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Isso aqui é muito interessante, porque eu sempre... Só uma pausa aqui rapidinho, é algo importante que eu preciso falar para você. Eu sempre digo que para uma pessoa falar de algo, ela primeiro precisa se tornar autoridade. Ele está dizendo assim, ó, dá-me novamente a tua alegria, devolve a alegria ao meu coração, me conserve em obediência a ti e eu vou ensinar aqueles que desobedecem e eles voltarão a ti, me torna autoridade, né? Então Davi ele já estava olhando o quê? Tentando tirar algo bom num momento tão complicado, né? Ele sabia que ele ia passar por cima daquilo, que primeiro, ele foi julgado e sentenciado por Deus. E que o pecado dele havia consequência. Ele sabia que ele ia ter que pagar o preço pelo pecado. Mas ele diz, um dia eu vou voltar a sorrir, um dia eu vou voltar a ter felicidade. Então, quando o Senhor me devolver a alegria, eu vou ensinar os desobedientes as tuas leis, né? Aqui em Salmo, é literalmente o que ele está dizendo. Ó Deus, meu Salvador, me livra da morte e com alegria eu vou anunciar a tua salvação. Ó Senhor, põe palavras na minha boca porque eu vou te louvar. Tu não queres que eu te ofereça sacrifício,
Tu não gosta de animais que sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeita um coração humilde e quebrantado e arrependido. Ó Deus, com a tua vontade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terá prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos diante do teu altar. Que lindo, né, gente? Esse salmo aqui, ele é lindo. Ele é fruto, né, resultado, fruto de um pecado. Ou seja, Davi escreve isso depois que ele peca, né? Aí o profeta Natan vai lá e anuncia. O texto é muito forte. O profeta, ele vem trazendo uma espécie de parábola. Ele diz assim: Davi, eu preciso te falar sobre um homem aí que tem um monte de ovelhas e foi lá e pegou a única ovelhinha que o outro irmão tinha. O que a gente faz com ele? Aí Davi falou assim: nós temos que matar esse homem. Aí o profeta olha para ele e fala assim: tu é esse homem. E aí Davi, ele cai ali diante do profeta e o profeta começa a exortar ele, fala: ó, por conta do teu pecado com a mulher de Urias, né, você matou um inocente, né, então a espada não vai mais sair da sua casa, você vai viver várias situações que vão te trazer constrangimento e tal. E nós sabemos da história, inclusive eu já ensinei aqui, Davi, ele mata um homem inocente, ele se deita com uma mulher casada, né, depois ele mata um homem inocente. Ele mata esse homem inocente. Mais adiante, esse filho, porque esse relacionamento já teve um filho, né? Concebeu um filho. Batseba concebeu um filho, teve um filho. E esse filho nasceu debaixo de um decreto de morte. Então, esse menino nasce e dias depois ele morre. A Bíblia diz que Davi, enquanto o menino estava vivo, Davi jejuou, orou, se consagrou, tentando tocar o coração de Deus para que Deus mudasse aquele decreto. Não foi possível, o menino morreu. E aí Davi sentiu o que era perder um inocente. O que ele fez? Ele matou um homem inocente. Ele tramou a morte de um inocente. Então ele sente na pele o que era perder um inocente. Na sequência, ele tem filha estuprada dentro da sua própria casa pelo seu próprio filho. Ele tem o filho que guarda a honra, né, que quer de alguma maneira ali fazer justiça com as próprias mãos e de alguma maneira não, foi o que ele fez e matou o próprio irmão. Aí depois ele tem Absalão, né, colocando Davi para fugir, para sair de dentro do seu próprio palácio. Absalão se deitando com as mulheres de Davi, o seu pai. Então quer dizer, foi uma desgraça total depois desse pecado. Mas você pode perceber imediatamente depois do pecado, sabendo de toda a consequência, né? Antes mesmo dele sofrer qualquer consequência, Davi, ele expressa o arrependimento do seu pecado. É isso mesmo, Davi expressa arrependimento. Então Davi aqui confessa os seus pecados e pede perdão. Senhor, foi eu mesmo que pequei, eu falhei contra ti. Aí o salmo começa com um apelo à misericórdia de Deus. Então Davi aqui reconhece que o pecado dele não é apenas contra Deus, mas também contra outras pessoas. Ele tramou a morte de um inocente. Ele reconhece, Urias, né, o heteu, ele morreu porque eu tramei a morte dele. Então ele está clamando ali a misericórdia de Deus. Ele reconhece que o pecado dele não foi só contra Deus, foi contra um homem, uma família, perde um ente querido por conta de um prazer carnal dele. Aí em seguida ele pede purificação. Ele fala: Deus, me purifica do pecado, da minha mente pecaminosa. Perdão, gente. Ele reconhece que ele é pecador desde o seu nascimento e tudo mais. E o salmo termina com a afirmação dele confiando em Deus: eu ainda vou voltar a me alegrar e eu vou ensinar os desobedientes a não desobedecerem. Aí o salmo 51, ele termina com essa afirmação e ele traz algo muito importante aqui para nós, né, cristãos, pois ele ensina sobre a importância do arrependimento, né, e também do perdão. Então ele nos lembra que quando nós pecamos, nós devemos então confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus, né? Porque Deus é misericordioso e está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem verdadeiramente, né? Davi diz, né, que Deus não rejeita um coração quebrantado, tá? Então a lição de hoje não tem como fugir muito daqui, né? É o arrependimento mesmo, o arrependimento sincero. Então Davi está nos ensinando sobre um arrependimento sincero, é sobre isso que nós vamos discorrer aqui hoje, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é entender o arrependimento,
um arrependimento sincero, ele é essencial para a restauração do nosso relacionamento com Deus, né? O Salmo 51, ele é um salmo de arrependimento, escrito pelo rei Davi após cometer um adultério com Batseba e ordenar a morte de Urias. Já te expliquei tudo isso aqui hoje. Então, nesse salmo aqui, Davi ele expressa uma profunda tristeza e remorso, né, por ordenar ali a morte de Urias e ter pecado com Batseba. Então ele reconhece que o seu pecado gerou ali uma separação de Deus e que ele precisa do perdão de Deus para ele começar, ou melhor dizendo, recomeçar uma nova estrutura de relacionamento com Deus, né? Eu costumo dizer nas minhas ministrações que o pecado, o que ele faz? Ele rompe a nossa estrutura de relacionamento com Deus. Então, quando nós nos relacionamos corretamente com Deus, a gente constrói uma estrutura muito bem organizada de um relacionamento íntimo com Deus. E o nosso pecado, ele quebra, ele causa separação, né? Eu sempre digo nas minhas ministrações de batalha espiritual que tem muita gente que ora e a sua oração não passa do teto. O que significa isso, não passar do teto? O mundo espiritual retém as suas orações, né? Porque o seu pecado faz com que as suas orações não sejam ouvidas. Então Davi, ele entende tudo isso. Davi era um homem muito sábio, né? A Bíblia cita que o mais sábio de todos os tempos foi Salomão. E quem foi que treinou Salomão? Davi, né? O propósito de Davi na sua velhice foi treinar Salomão, né, com sabedoria. Inclusive, no Provérbio capítulo 4, é Davi que instrui Salomão a buscar a sabedoria com todas as suas forças. Mais adiante, quando Salomão faz uma oferta, Deus aparece para ele em sonho e fala assim: pede-me o que você quiser que eu te dou. O que acontece? Salomão, ele pede o quê? Um coração entendido para julgar a causa do povo. E aí Deus fala: por conta de um pedido bom como esse, não um pedido egoísta, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fama, eu vou te dar tudo que você precisa para viver uma vida extraordinária nessa terra. Então Salomão foi instruído por Davi, né? Salomão levou a fama do homem mais sábio de todos os tempos, porque Deus também derramou sabedoria sobre ele. Mas Davi era um homem extremamente sábio, ele sabia que a estrutura do relacionamento entre ele e Deus foi rompida por conta do pecado dele, né? Ele estava num momento onde ele estava no ápice da vida dele, estava no auge da vida dele, já não precisava mais nem ir para a batalha, porque o exército que ele formou era um exército tão poderoso que ele já não precisava ir mais. Só que aí tem um velho ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. E foi literalmente o que aconteceu. De mente vazia, ele foi na sacada do palácio dele, olhou, viu uma bela mulher tomando banho, trouxe a mulher, né, fez o que não deveria ter feito, aí tentou consertar o erro, não conseguiu consertar porque o marido da mulher era temente a Deus, né, e no final das contas ele trama ali a morte do rapaz. Então é muito interessante que Davi, ele reconhece literalmente, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que ele falhou, ele reconhece que aquele pecado trouxe uma separação entre ele e Deus, né? E ele sabia que ele precisava do perdão de Deus, ele clamou a misericórdia. Aí, pra gente, quando nós nos arrependemos, nós estamos reconhecendo que o nosso pecado é errado. Arrependimento é você reconhecer: o que eu fiz não foi legal, o que eu fiz está errado, eu quero mudança, Senhor. Então Davi, quando ele fala: eu errei, eu falhei, esse realmente é o meu pecado, eu quero mudança, me ajuda. Aí, mais adiante, Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Como assim, pastor Vitor? Homem segundo o coração de Deus, o homem pecou contra Deus? Por que segundo o coração de Deus? Porque o coração dele se arrepende rápido, né? Se arrepende ali de forma instantânea. Eu errei, foi eu mesmo, eu falhei, eu sei que eu vou pagar o preço pelo meu erro, mas eu quero viver uma vida diferente hoje, né? Então, quando a gente aprende literalmente a se arrepender corretamente, né, nós estamos reconhecendo que o nosso pecado é errado, né? E também nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus pedindo perdão. Senhor, meu pecado é esse, eu quero te pedir perdão, tá? E como que a gente consegue aplicar esse arrependimento sincero em nossas vidas? Eu vou te dar um passo a passo, tá bom? Então, talvez você esteja vivendo uma vida plena, não tem pecado, é sempre bom ouvir. A palavra de Deus diz, né? Esteja atento a ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja, então esteja atento a ouvir. E talvez você, se tenha algo aí que precisa se arrepender diante de Deus, tá? Deixa eu te ensinar aqui de uma forma básica, tá? O passo a passo, tá? Então, a primeira coisa é você reconhecer o seu pecado, é isso mesmo. O primeiro passo pro arrependimento é reconhecer que você pecou. Tem gente que peca e cria personagem. Eu não, tá? Então, reconhecer que você pecou, isso significa admitir que você fez algo errado e que isso feriu a Deus, feriu a outras pessoas, e você está disposto a pagar o preço para se purificar, tá bom? Segundo passo aqui é você se entristecer, tá? Quando uma pessoa se arrepende do seu pecado, ela não fica feliz, ela fica triste.
O arrependimento também envolve sentir tristeza pelo seu pecado, é isso mesmo. O que isso significa? Lamentar o que você fez e desejar que nunca tivesse acontecido, é isso mesmo. Olha, eu falhei, eu errei, se eu pudesse voltar atrás eu não faria de novo. Mas isso não pode ser remorso, ok? Então você precisa sim, o pecado ele traz tristeza. E quando você reconhece o seu pecado, o segundo passo é sentir essa agonia, né? Essa tristeza na alma, tá? Depois você precisa confessar o seu pecado, é isso mesmo, confessar o seu pecado. Tá? É a parte mais importante do arrependimento. Quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós estamos dizendo a Ele que estamos arrependidos e que queremos ser perdoados. Agora, como é que é esse negócio de confessar pecado? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Pecado tem causa e consequência. Então, não adianta nada você pecar contra uma pessoa e pedir perdão somente a Deus. Vou ilustrar aqui. O marido trai a mulher. Caso de Davi com Batseba ali. O marido trai a mulher, certo? Aí o marido trai e pede perdão para Deus. Deus, me perdoa, nunca mais eu me arrependi, foi uma vez só e tal. E a mulher? Aqui diz, né, que o nosso pecado, ele tem influência não só na nossa vida, mas não é só pedir perdão a Deus. Também nós precisamos entender que nós estamos ferindo. Foi o que eu falei, reconheça o seu pecado. Isso significa admitir que você fez algo errado, que feriu a Deus e feriu uma outra pessoa. Então, o cara quando trai a mulher, ele tá ferindo a Deus, a aliança que ele fez entre ele, a esposa e Deus, já feriu o coração de Deus, porque não foi isso que Deus ensinou. Aí, em segundo lugar, a pessoa. Então, a parte ofendida, você tem que pedir perdão para ela. Ah, mas pastor, como é que eu vou pedir perdão para minha mulher? Ela não vai aceitar. Uai, tivesse pensado nisso antes de pecar, né? Tivesse pensado antes de ter feito o que não deveria ter feito. Então, pecado tem que ser confessado, não só a Deus, mas também a pessoa a qual você ofendeu, seja o que for. Eu citei aqui um exemplo extremo, né, de uma situação conjugal de traição, tá? Então, pecou, tem que pedir perdão para a pessoa. Se o seu pecado é somente contra Deus, você blasfemou, você, enfim, fez alguma coisa somente contra Deus, você pede perdão contra Deus. Agora, se envolve pessoas, tem que pedir perdão para a pessoa, tá? E o quarto passo é abandonar o seu pecado. Tá? Então aqui, o passo 1 que eu falei para você, reconhecer o seu pecado, depois entristecer pelo seu pecado, né? Ficar triste, confessar o seu pecado a Deus e por último, abandonar o pecado. Não adianta você falar assim, eu tô arrependido e não abandonar, tá? Então não pode virar palhaçada o negócio. Pequei, me arrependi, entristeci, chorei, pedi perdão e fiz de novo. Não. Então é abandonar o pecado. Então arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo seu pecado, mas é também abandonar o pecado. Isso significa o quê? Fazer esforço para você não pecar novamente, tá? Não pode pecar novamente. Então procure amigos, homens de Deus, pessoas que já passaram por aquela situação. Pergunte, e aí, como é que você venceu isso? O meu pecado é o pecado da pornografia. Busque referência, pessoas que é referência no assunto para te ensinar a sair disso, como aquela pessoa se livrou disso, seja qual for o pecado, tá? Então é muito importante. O arrependimento sincero é um processo, entenda bem, e leva tempo e esforço. Eu vou repetir, o arrependimento sincero é um processo. Tá bom? É um processo que leva muito tempo e muito esforço. No entanto, é um processo essencial para a restauração do nosso relacionamento com Deus. Quando nos arrependemos sinceramente de todo o coração, Deus está pronto para nos perdoar e nos restaurar a sua presença novamente em nossas vidas, tá? Eu quero repetir isso aqui mais uma vez, porque isso aqui precisa ficar gravado, tá? Eu vou repetir, tá bom? O arrependimento sincero é um processo. E como todo processo, leva tempo e demanda esforço. No entanto, é um processo essencial para a restauração do nosso relacionamento com Deus. E quando a gente se arrepende com um coração sincero, Deus está pronto para nos perdoar e restaurar a sua presença novamente para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mais um capítulo de Salmo concluído com sucesso. Finalizamos hoje o Salmo capítulo 51. Agora vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. Curte, comenta, compartilha. Tira um print da tela. Escreve algo bem legal sobre a lição de hoje, posta na sua rede social e me marca, eu vou repostar tudo em nome de Jesus. E eu te espero aqui amanhã novamente, tá? Para mais uma Evolução Diária 7h40. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.